Olá, tudo bem, meus amigos e minhas amigas? É um prazer mais uma vez estar aqui, entrar na sua casa para juntos estudarmos a Palavra de Deus aqui no Arena. Seja muito bem-vindo e que a paz do Senhor esteja contigo, esteja na sua casa, esteja também na sua família. Hoje nós vamos fazer um estudo muito importante, já eu falo sobre isso, porque agora eu quero lembrar a você que o nosso programa, o Arena, está nas redes sociais. O Facebook, você já sabe, facebook.com/Arena do Futuro. O Twitter é a mesma coisa, @Arena do Futuro. E também o nosso Instagram é @Arena do Futuro. E também eu queria chamar a sua atenção para o nosso canal no YouTube. No YouTube nós temos ali youtube.com/Arena do Futuro NT. E através desse canal você pode receber o nosso estudo bíblico, o estudo que a gente oferece aqui no programa, o DVD A Verdade. Esse DVD está totalmente nesse canal, o canal do YouTube. É para você, é de graça, você pode assistir, você pode baixar, você pode compartilhar, você pode evangelizar usando esse material chamado A Verdade. Tudo isso nós preparamos com muito carinho para você e para sua família. Agora sim, o tema de hoje é a verdade sobre o Apocalipse. Prepare o seu coração. Muito bem, já estamos preparados para o estudo de hoje e com certeza a Bíblia já está aqui. Nós já vamos abri-la. Pegue a sua Bíblia, pegue uma caneta e também reúna a sua família para o estudo que teremos agora. Eu quero convidar você então a abrir a Bíblia para saber a verdade sobre as profecias do Apocalipse. A primeira coisa que é importante deixar bem claro, que você precisa entender, é que a palavra Apocalipse vem da língua grega e significa revelação. Só aí nós já desmistificamos, porque para muitas pessoas Apocalipse é sinônimo de guerras, de destruição, de catástrofes e de problemas em geral. Estamos acostumados a ver nos telejornais brasileiros e também nos palcos dos palestrantes, quando as pessoas mencionam uma coisa ruim, elas terminam dizendo assim, é o Apocalipse. Entendeu? E várias vezes a gente vê isso nos livros, na literatura em geral e também nas redes sociais, na internet e, claro, na televisão. Eu quero deixar bem claro para você que a palavra Apocalipse não significa destruição e a mensagem do Apocalipse não é uma mensagem de destruição. A palavra Apocalipse, eu repito, vem da língua grega e significa revelação. Eu quero já abrir aqui a Bíblia no livro do Apocalipse para lhe mostrar exatamente o que eu acabei de dizer na própria Bíblia. Abra sua Bíblia aí em Apocalipse capítulo número 1, versículo número 1, que diz: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que enviando por intermédio do seu anjo notificou ao seu servo João. O Apocalipse é uma revelação de Deus e o procedimento, a sequência da revelação é justamente o que aparece aqui. Deus revelou a Jesus, Jesus revelou ao anjo, o anjo revelou a João e João revelou a nós. E nós devemos, ao entender, devemos também revelar, explicar para os nossos amigos, para os nossos familiares. É assim que funciona e foi assim que funcionou o procedimento, a sequência da revelação do Apocalipse. Essa revelação deve chegar até você de maneira clara, para que você saiba exatamente os planos de Deus. A palavra de Deus continua falando sobre esse assunto e eu quero convidar você agora para abrir a Bíblia comigo no livro de Amós. Amós é um livro do Antigo Testamento e esse livro, no capítulo 3, tem uma mensagem bastante importante. Veja aqui, Amós capítulo 3, versículo 7, diz assim: certamente o Senhor não fará coisa alguma sem que primeiro revele, ou sem primeiro revelar, o seu segredo aos seus servos, os profetas. Veja que esse verso tem muito a ver com o capítulo 1, verso 1 de Apocalipse. Porque aqui fala que Deus não permite que nada aconteça sem que primeiro ele revele o seu segredo aos seus servos, os profetas. Portanto,
o texto bíblico é muito claro ao dizer que Deus está interessado em revelar. Portanto, Apocalipse significa revelação. Agora vem uma pergunta: o que é que Deus quer revelar para nós? Exatamente a revelação do quê? Do que se trata essa revelação? Bem, o Apocalipse revela, em primeiro lugar, o plano da salvação. Deus tem um plano para salvar a humanidade. Deus quer salvar cada um de nós. E esse plano é revelado no Apocalipse. Mas o Apocalipse também revela outras coisas. Revela que nesse processo de salvação existe um grande conflito. Por quê? Porque existe um inimigo. Então o inimigo vai lutar contra a sua salvação. E o Apocalipse revela, deixa bem claro para nós, como é esse grande conflito entre o bem e o mal. Deus revela o plano para você e o diabo tenta de alguma maneira bloquear isso, tenta de alguma maneira impedir a sua salvação. E o Apocalipse revela o plano de Deus, o plano de Satanás e também revela a vitória que Deus conquistou na cruz e revela também a nossa vitória, porque a vitória dele é a nossa vitória. É importante você ter essa visão do Apocalipse. É importante você entender exatamente essa visão da maneira certa. Por quê? Porque senão você vai olhar o Apocalipse como um livro agressivo. O Apocalipse não é um livro agressivo, que agride as pessoas, que fere as pessoas e que fere a fé da pessoa, ou até mesmo aqueles princípios que a pessoa tem desde criança. Você precisa entender que o Apocalipse é um Deus de amor, preocupado com o ser humano, preocupado em salvar, resgatar as pessoas. E por isso, Deus revela coisas bastante profundas sobre o grande conflito entre o bem e o mal. Vamos abrir a Bíblia agora em Apocalipse capítulo número 1, para eu te mostrar agora passo a passo sobre esse importante livro da Bíblia. Apocalipse capítulo 1 começa apresentando o livro e fala o objetivo dele. Diz que as mensagens dele foram dadas por Deus para a sua igreja. E no capítulo 2 e também no capítulo 3 apresenta as 7 fases da igreja cristã. Portanto, os 3 primeiros capítulos do Apocalipse são basicamente mensagens para o povo de Deus e para a igreja, mostrando a igreja desde a cruz até a volta de Jesus. A partir do capítulo 4 em diante, então a coisa muda um pouquinho. No capítulo 4 você já tem a visão sobre o trono de Deus. E você vai para o capítulo 5 em diante, já começa a ver o livro selado, depois você vê os 7 selos, depois o Apocalipse apresenta o selo de Deus, e depois apresenta então as trombetas, no capítulo 8 e no capítulo 9, e depois você vai para o capítulo 10, quando apresenta aí alguma coisa que tem que ver com o surgimento do povo de Deus e a pregação final na face da terra. Depois o capítulo 11 mostra uma perseguição à Bíblia Sagrada, às verdades. Depois o capítulo 12 mostra a igreja verdadeira e a ira de Satanás contra ela. Depois o capítulo 13 mostra 2 grandes forças que o diabo levantaria para atrapalhar a salvação das pessoas, que é a primeira besta e a segunda besta. Depois o capítulo 14 apresenta um pouco sobre os 144 mil e também sobre o Monte Sião. E no capítulo 15 e 16 já começa a mostrar as 7 últimas pragas, enquanto que o 17 mostra a igreja falsa e mostra uma artimanha de Satanás, a estratégia do inimigo. E no capítulo 18, um chamado especial para você sair do erro e para você andar na verdade. E o capítulo 19 mostra o jubileu no céu e chama Jesus de verbo de Deus. E depois no capítulo 20 mostra que Deus vai acabar com o mal, vai prender Satanás e vai destruí-lo para sempre, e vai acabar com todo o mal e vai nos dar um novo céu e uma nova terra, enquanto que os capítulos 21 e 22 apresentam para nós o novo céu e a nova terra. Ou seja, eu fiz assim uma passada rápida nos 22 capítulos do livro do Apocalipse. Agora que você tem mais ou menos uma visão geral do livro, eu queria então entrar um pouquinho mais a fundo nas verdades sobre o livro do Apocalipse. E para entender essa verdade sobre o livro do Apocalipse, eu quero convidar você a pensar comigo de uma maneira um pouquinho mais ampla sobre a Bíblia, para a gente focar então no Apocalipse, ok?
Bem, como nós falamos em programas anteriores, para ser bem sincero, no programa anterior nós mencionamos um pouquinho, só que agora vamos entrar um pouco mais a fundo no assunto. A Bíblia Sagrada, ela está subdividida em 5 partes. Lembra disso? Se você não lembra, você ligou a televisão agora, você está conhecendo o programa agora, eu queria relembrá-lo. A Bíblia Sagrada tem uma parte que é a parte histórica, tem uma segunda parte que é a parte poética, tem a terceira parte que é a parte profética, a quarta parte são os evangelhos e a quinta parte são as cartas. Dessas 5 partes, somente a parte profética é a parte mais difícil. E esse bloco de livros proféticos da Bíblia começam em Isaías e vai até Malaquias, de Isaías a Malaquias, no Antigo Testamento, e inclui o livro do Apocalipse no Novo Testamento. Desses livros todos, existem 2 que são os livros mais assim atuais, com profecias para os nossos dias. São eles, Daniel no Antigo Testamento e Apocalipse no Novo Testamento. Esses são os 2 principais livros das profecias, claro, para os nossos dias, obviamente. Então, é importante você entender que, de toda a Bíblia, nós entendemos praticamente toda, não 100%, mas uma boa parte da Bíblia, se entende de maneira literal. Enquanto que as profecias do Apocalipse, elas são quase que totalmente simbólicas. Só para você ter uma ideia, os livros históricos da Bíblia, 90%, por aí, 85% a 90%, se entende como se lê. E uns 10% a 15% é numa linguagem simbólica. Agora, quando você vai para o Apocalipse, é totalmente o contrário. O Apocalipse é assim, 95% não se entende como se lê. 95% não se entende como se lê. E apenas 5% se realmente é literal e se entende do jeito que está escrito. Ok? Muito bem, então esse assunto é importante que fique bem claro para você. Por isso, quando a gente abre a Bíblia no Apocalipse, você vai perceber uma linguagem bem diferente do restante da Bíblia. E por ser uma linguagem totalmente diferente, muitas pessoas não se animam muito em estudar esse livro, porque não entendem. E por isso algumas pessoas também têm medo, porque o Apocalipse fala de cobra, fala de rã, fala de bestas, fala de dragão, fala de cavalos, entendeu? Como dizia um amigo meu, o Apocalipse é um zoológico, é cheio de animais. Então algumas pessoas se assustam com isso, mas se assustam justamente porque não conseguem entender. Agora, existem algumas palavras-chave na Bíblia, especialmente no Apocalipse, que se você entendê-las, você vai perceber que tudo vai ficar muito mais fácil. Eu vou mencionar algumas delas, não dá para mencionar todas, mas apenas algumas. Por exemplo, uma palavra-chave que aparece no Apocalipse é a palavra animal. Mesmo que não apareça a palavra, mas quando fala de besta, é um animal. Quando fala de dragão, é um animal. Quando fala de cavalo, é um animal. Então, a palavra animal, ela é uma palavra tônica nas profecias do Apocalipse. Se você descobrir o que significa animal, você vai conseguir entender muitas coisas do Apocalipse. E para saber o significado de animal, você vai para Daniel 7, versos 17 e 23, e aí você descobre o que significa animal. Quer ver? Vamos abrir a Bíblia em Daniel 7, Daniel capítulo 7. Isso aqui ajuda demais no entendimento desse estudo de hoje. Daniel 7, verso 17. Fala assim, ó. Esses grandes animais que são 4 reis que se levantarão da terra. Viu? Então esse texto diz que animal significa rei. Se são 4 animais, são 4 reis. Mas quando você vai para o verso 23 do mesmo livro e capítulo, diz assim, verso 23. Então ele disse, o 4º animal será um 4º reino na terra. Aqui fala reino, enquanto que no verso 17 fala rei. Portanto, a palavra animal no livro do Apocalipse pode significar rei e pode significar reino. Depende ali do contexto. Mas geralmente o rei tem que ter o seu reino e o reino tem que ter o seu rei. Portanto, as duas coisas estão juntas. Está começando a ficar claro, não é? Você viu que a verdade sobre o Apocalipse não é tão complicada assim. Você começa a entender melhor os detalhes. Lembre-se que animal significa rei ou reino. Quando você vai para uma outra palavra que é chave no Apocalipse, como é o caso da palavra mulher, o Apocalipse menciona a palavra mulher em alguns momentos.
Apocalipse 12 tem uma mulher vestida de sol. Apocalipse 17 tem uma mulher prostituta. E essa prostituta diz que ela é mãe de outras mulheres. E aí não sabemos a quantidade. Então o Apocalipse usa a palavra mulher. O que significa mulher nas profecias do Apocalipse? Quando você, só de você ler o capítulo 12 e o capítulo 17, já fica claro. Mas se você for para Efésios capítulo 5, você vai ver que Efésios 5 diz que mulher significa igreja. Mulher significa igreja. Portanto, em Apocalipse, você já sabe, quando fala no capítulo 12 de uma mulher vestida do sol, é uma igreja. E quando fala no capítulo 17 de uma prostituta, é também uma igreja. Então você já pode imaginar que o Apocalipse fala de duas igrejas. Uma fiel e uma infiel. Uma verdadeira e a outra falsa. Ok? Porque mulher significa igreja. Uma outra palavra que aparece no Apocalipse, que é muito importante, é a palavra dragão. A Bíblia fala que o dragão, ele com a sua cauda arrastou uma terça parte das estrelas dos céus. Dragão em Apocalipse é uma palavra que significa Satanás, significa diabo. Aqui em Apocalipse 12, versículo número 9, já deixa isso muito bem claro. 12, verso 9 de Apocalipse. Fala assim: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então aqui diz que foi expulso o dragão, que é a antiga serpente, o diabo e Satanás. Portanto, dragão significa Satanás. Tá bem? Tá ficando claro, não está? Está. Agora veja uma outra palavra que aparece aqui. É a palavra estrelas. Diz que o dragão, com a sua cauda, arrastava a terça parte das estrelas. O que significa estrelas no livro do Apocalipse? Bem, estrelas tem dois significados. O primeiro significado é anjos. O segundo significado é pregadores do evangelho. Portanto, quando a Bíblia fala no Apocalipse de estrelas, está se referindo ou aos anjos ou aos pregadores do evangelho. Como é que eu sei disso? É muito fácil. Em Apocalipse 12, versículo 4, diz que significa anjos. E Daniel 12, verso 3, diz que significa aqueles que levam o evangelho para outras pessoas. Ou seja, os pregadores da palavra de Deus. Então, nesse caso, a palavra estrelas pode significar anjos e pode significar pregadores do evangelho. Tá bem? Esse é o significado. Agora, a Bíblia diz que o dragão, que é o diabo, com a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas. Lembrando que estrelas significa anjos ou mensageiros, pregadores do evangelho. Mas e a cauda? Diz que o dragão tinha uma cauda. Cauda nesse sentido, o rabo, né? E algumas pessoas pensam que o diabo, ele realmente tem um rabo. Mas ele não tem um rabo. Só que a cauda mencionada em Apocalipse do dragão é alguma coisa simbólica. Não quer dizer que o diabo tem uma cauda literal, porque não tem. Mas o Apocalipse diz que o dragão tinha uma cauda. Essa cauda é simbólica, significa outra coisa. Eu vou lhe mostrar aqui em Isaías capítulo 9. Isaías está no Antigo Testamento, é um livro profético também, capítulo 9, verso 15, que diz assim: o ancião, o homem de respeito é a cabeça, e o profeta que ensina a mentira é a cauda. Portanto, a cauda lá no livro do Apocalipse significa mentira, engano, falsidade. Quando a Bíblia diz que o diabo com a sua cauda arrastou a terça parte das estrelas dos céus, significa que o diabo com o seu engano, com a sua mentira, ele enganou 1/3 dos anjos. Entendeu? É isso que significa o que está lá em Apocalipse 12, versos de 1 em diante. Mas percebeu que para a gente entender essas coisas, foi necessário ler outros versos na Bíblia. Então você hoje está descobrindo junto comigo a verdade sobre o Apocalipse. É assim que você começa a entender as verdades do Apocalipse. E uma outra palavra que aparece com muita frequência e que é importante que você entenda, é a palavra água. A palavra água, ela pode aparecer numa outra expressão como rio ou como mar, né? Mar ou rio ou lago, tudo isso é água.
Então a palavra água no Apocalipse significa algumas coisas. Eu vou lhe mostrar agora o significado. Vamos abrir a Bíblia em Apocalipse 17, versículo 15. 17:15 fala assim: falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Portanto, água significa pessoas, significa povos, significa nação, significa línguas. Portanto, ficou claro para você o significado de água. Agora que você tem a chave para entender a verdade sobre o Apocalipse, você pode abrir qualquer capítulo do Apocalipse com essa chave e você vai entender sem nenhum problema. Vou dar um exemplo. Apocalipse 13. Deixa bem claro, quer dizer, não deixa bem claro, né? Mas fala alguma coisa que vai ficar claro quando você aplicar esse segredinho que nós estudamos aqui hoje. Veja só, Apocalipse 13, verso 1. Fala assim: vi emergir do mar uma besta. Olha a expressão, vi emergir do mar uma besta. Bem, aqui você tem duas palavras. Uma é mar, que é água, e a outra é besta, que é animal. Então, se você agora aplicar o significado da palavra animal e o significado da palavra água a esse capítulo 13 do Apocalipse, você vai entender sobre o capítulo 13. Lembra? Então lembra que mar é água, e água significa povos, multidões, nações e línguas. E lembra que a besta aqui, ela sai do mar, e a besta é um animal, e animal significa rei ou reino, ok? Portanto, a besta que sai do mar significa um reino poderoso que surgiria do meio do povo, do meio das pessoas. Percebe? Então não é uma interpretação minha, não é uma interpretação da minha igreja, é uma interpretação bíblica. Assim você começa a entender a verdade sobre o Apocalipse. Porque se você for seguindo passo a passo na Bíblia, as verdades apocalípticas ficarão claras para você. Agora, se você for somente lendo a Bíblia e mostrando o que você acha, eu acho isso, eu acho aquilo, aí está errado. Na Bíblia não funciona o achismo. O que funciona é o assim diz o Senhor. É se está escrito ou não está escrito. Então, nesse caso, você percebeu o que é que realmente está escrito. Ficou claro até aqui? Amém. Amém. Louvado seja Deus. Agora que o assunto está bem claro para você, eu gostaria de chamar a sua atenção para... Eu vou finalizar o programa, mas eu quero chamar a sua atenção para como esse tipo de entendimento pode abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Uma vez que Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então eu convido você a sentar comigo aqui na minha poltrona, no meu sofá, onde a gente pode conversar um pouco mais sobre o Apocalipse. Bem, você já sabe que Apocalipse significa revelação. Portanto, Deus quer revelar coisas para você, Deus quer revelar coisas lindas para você e para sua família. Mas a revelação aqui não é aquela como alguns fazem por aí, do pastor colocar a mão sobre a sua cabeça e falar, Deus está me revelando que você vai passar por isso e por isso. Não, não é esse tipo de revelação que eu estou falando. Eu estou falando dessa revelação. Eu estou falando disso aqui. Você tem nas suas mãos a revelação maior, que é a palavra de Deus. Deus quer te revelar coisas grandes e ocultas que você não sabe. Por isso, eu quero lhe convidar a estudar mais profundamente as profecias do Apocalipse. Ponto número 2. Quando você começa a entender a verdade sobre o Apocalipse, usando aquela chavezinha que eu lhe mostrei, o significado das palavras, você vai começar a entender o porquê das coisas. Por exemplo, se Deus é um só, por que existem tantas religiões? Essa é uma pergunta que é feita diariamente por milhares e milhares de pessoas no mundo. Para você tirar essa dúvida, você estuda as profecias do Apocalipse, isso ficará claro e você nunca mais vai ter essa dúvida. Outra questão que você vai pegar aqui, qual é o caminho certo? Qual é a igreja verdadeira? Quer saber? As revelações do Apocalipse revelam isso para você. E mais, você quer saber os detalhes sobre os últimos acontecimentos? O Apocalipse revela os últimos acontecimentos. Por isso, saber a verdade sobre o Apocalipse é fundamental para que você não seja enganado e para que você não venha crer em coisas que Deus nunca falou e nunca ensinou. E a partir do momento que você começa a entender as verdades, você começa a passar por um processo de transformação, um processo de libertação.
Como Jesus disse, eu já falei e repito, o conhecimento da verdade liberta as pessoas. O conhecimento das verdades apocalípticas abrem os olhos das pessoas e faz você estar seguro do que você faz, do que você crê e por que você crê dessa maneira. O problema hoje é que muitas pessoas não conseguem explicar por que creem do jeito que creem. Entendeu? E se você quer saber mais sobre esse assunto, se você quer aprender mais sobre as profecias, vai no nosso canal do YouTube, youtube.com/Arena do Futuro NT. Ali você tem o curso bíblico completo, onde você vai ampliar seus conhecimentos. E procure também a Igreja Adventista. Chega até lá e diga assim, olha, eu assisti o Arena, o pastor Luiz me convidou para vir até aqui, você vai até lá, o pastor, os anciãos, os irmãos vão te receber, vai te colocar numa classe bíblica, num estudo bíblico, você vai ampliar os seus conhecimentos, vai entender coisas lindíssimas e a sua vida vai mudar, você vai ser abençoado, você vai ser abençoada, toda a sua casa vai ser abençoada. Acredite nisso, porque isso é o que está escrito na palavra de Deus. Porque em breve, muito em breve, Jesus vai voltar. E quando Jesus voltar, nós temos que estar preparados. Entendeu? Deixa eu falar mais sobre isso para você, chamando você mais perto. Chega mais perto. Pode chegar mais perto. Por favor, se você puder chegar bem pertinho, chega. Eu quero te falar uma coisa importante. Jesus ama você. Você é muito importante para Jesus. Ele tem um propósito em sua vida. Ele quer resgatar você e a sua casa. Ele quer abençoar você e a sua família. Ele quer libertar você e a sua casa. Por isso, então estude as profecias. Jesus em breve voltará para buscar você e a sua família e levar vocês para o reino dos céus. Eu estou me preparando para esse dia e eu convido você a também tomar uma decisão de se preparar também para estar com Jesus naquele dia no reino dos céus. Esse é um chamado carinhoso de Jesus. Esse é o chamado de salvação para você e para a sua família. Amém? Você aceita? Se você aceita, levante a sua mão agora. Levante a sua mão agora, porque eu vou fazer uma oração por você. Feche os seus olhos, vamos orar. Querido Pai Celestial, nós queremos agradecer pelas revelações do Apocalipse e queremos, Senhor, pedir uma bênção para que cada pessoa que está orando comigo agora comece a estudar mais as profecias para conhecer toda a verdade e para ser liberto pela verdade. E que quando Jesus voltar, esta pessoa e esta família esteja salva e juntos possamos morar contigo para sempre no novo céu e na nova terra, em nome de Jesus. Amém.